Oi, 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 vamos chegando, bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria estar com vocês. Estava muito ansiosa por esse momento, por essa mentoria que a gente vai conversar sobre autoconhecimento e alta performance. Bom dia, vamos chegando. Aproveita para pegar papel e caneta, porque hoje a coisa vai ficar bem. Preparei um monte de conteúdos sensacionais para você. Você não pode perder nada. Então já pega papel, pega caneta, manda aviãozinho para as amigas, manda lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo das amigas, em todos os seus grupos. Manda aviãozinho para elas, manda o link para elas virem estar aqui com a gente assistindo essa mentoria, porque hoje a coisa vai ferver aqui. E eu tenho uma super novidade para todas vocês aqui. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Ontem eu passei o dia preparando essa super novidade e ficou muito bom. Vamos lá, bom dia. Bom, como eu tenho um caminhão de conteúdos, como sempre, que a gente não tem tempo para perder, é 1 hora nossa, né? E eu quero já te parabenizar porque você está fazendo esse investimento em você. Parabéns por você acreditar e entender que você precisa, mas principalmente que você merece esse tempo de autodesenvolvimento, de autocrescimento, de autoconhecimento, de alta performance, tantos altos aí que são importantes para que de fato a gente tenha esse tempo com a gente possa crescer e saia daqui assim com a cabeça fervendo para realizar os nossos sonhos, o nosso propósito de vida e nos transformarmos naquela pessoa que a gente tanto sonha em ser e principalmente que Deus sonha que nós sejamos. Então vamos lá, começando. Quero começar então perguntando para vocês quem participou aqui da mentoria que a gente fez na semana passada. Quem participou da mentoria, coloca aí eu para eu saber quem estava aqui e para a gente já ir dando sequência. A gente combinou na mentoria da semana passada que todas as terças-feiras, às 9h03, a gente vai estar aqui e é esse tempo que eu te convidei a dedicar a você, a investir em você. E porque eu estou também fazendo esse investimento, a Renata tá aqui, que estava na semana passada, a Roselaine, vamos lá, coloca aí, eu vi a Sônia Sarmento também, que estava na semana passada, foi a primeira que apareceu. Aí, Soninha, muito bem. Quem tá aqui que estava na semana passada, coloca aí para eu saber quem estava aí. E a gente combinou então que hoje a gente teria uma mentoria sobre autoconhecimento. Já coloquei o material ontem à tarde, eu coloquei o material no grupo. Então, se você não entrou no grupo, você ficou sem o material. Então, é importante que você esteja dentro do grupo que eu já disponibilizei o material lá que a gente vai estar utilizando aqui. Quero começar hoje trazendo um texto bíblico que para mim ele é muito especial. Ele diz assim, tá lá em João 10:10. Então, se você tem a sua Bíblia, se não, anota aí no seu papel e depois você... Deixa eu anotar aqui uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês. Agenda. Pronto, não posso esquecer de falar isso para vocês. Então, olha só. Anota aí no seu bloco de anotações, na sua agenda, no seu papel, no seu celular aí. Bom, celular você deve estar assistindo a live, enfim. João 10:10. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho muito significativo esse texto bíblico, porque evidentemente Jesus está falando que ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse texto, ele é muito rico e ele transcende
esse conhecimento de Jesus, que é tão importante, que é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas esse texto ele é rico em informações, em aprendizados, em nos alertar que sem conhecimento a gente se desconecta da verdade. Quando eu não tenho conhecimento, eu estou vulnerável ao engano. Veja, conheça a verdade e a verdade vos liberta. Te liberta de quê? Te liberta de crenças erradas, te liberta de concepções que são desconexas, que não representam a realidade. Então, a principal libertação que acontece é essa libertação do engano. E muitas de nós, se não todas nós, temos conhecimentos ou falta de conhecimento de quem de fato nós somos e muitas vezes carregamos informações que elas não representam a realidade de quem de fato eu sou. Por isso, é tão importante o autoconhecimento. Sem autoconhecimento profundo, não existe uma profunda alta performance. E é o que a gente vai conversar hoje. Autoconhecimento é a base para que haja uma alta performance. E a gente vai então trabalhar nesses dois elementos nessa mentoria de hoje. Então veja, um dos primeiros benefícios que o autoconhecimento ele gera no sujeito é que ele nos liberta de crenças erradas de quem eu sou. Ele é como se ele limpasse os meus olhos e me possibilitasse ver quem de fato eu sou e não quem os outros dizem que eu sou. Na mentoria passada eu falei, então se você não assistiu a mentoria da semana passada, por enquanto ela ainda está salva, por enquanto, isso significa que logo eu vou tirar ela do ar, exatamente. Por enquanto ela está salva. E na mentoria da semana passada, eu fui falando que a nossa visão de nós mesmos, a nossa autoestima, ela é construída com base nos outros significativos. Ou seja, nas pessoas que são significativas para nós, as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais se conecta, que a gente está mais próximo, ou seja, pai, mãe, irmãos, os amigos mais próximos, namorada, namorado, esposo, esposa. Essas pessoas são as principais fontes de construção da nossa autoestima. Percebe que se a minha autoestima ela é construída com base na visão do outro, isso significa que a visão que eu tenho de mim mesma, que a minha autoestima ela é baseada no que o outro pensa sobre mim, no que o outro diz sobre mim. Só que aí me diz uma coisa, tá correto isso? Tá justo isso, que eu me veja a partir da visão que o outro tem de mim? E se o outro tiver uma visão equivocada sobre mim? Se o outro tiver uma visão preconceituosa sobre quem de fato eu sou? E se o outro tiver uma visão distorcida ou parcial de quem eu sou? Percebe que se eu me apropriar apenas da visão do outro sobre mim, eu posso ter uma visão equivocada, uma visão míope, uma visão parcial de quem de fato eu sou? E eu corro o risco de passar a vida toda sem um profundo conhecimento de quem eu sou. E aí o que acontece? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não consegue, porque a gente não tem o amadurecimento do nosso cérebro, a gente não consegue ter uma visão, a gente não tem condições de fazer uma análise crítica sobre o que o outro diz sobre mim e poder de fato questionar, confrontar, analisar e filtrar quem de fato eu sou e quem eu não sou. É uma visão do outro que pode estar equivocada. Gente, faz sentido isso?
A criança, ela não consegue ter essa capacidade de abstração, de análise, de reflexão, de tomada de decisão. Por quê? Porque tudo isso acontece aqui no nosso lobo pré-frontal. E ele só termina o amadurecimento dele, só termina entre 21 e 25 anos de idade. Isso significa que você que fica aí lutando com seu filho adolescente, menino, pensa, analisa, antes de você tomar uma decisão, pensa, usa a sua cabeça. Por que que ele não consegue? Porque ele ainda não está pronto. O cérebro dele, o lobo pré-frontal, não está ainda pronto e ele não consegue fazer esse tipo de análise que a gente só vai conseguir nessa fase, a partir dos 21 aos 25 anos de idade, que termina o amadurecimento aqui do nosso córtex pré-frontal. Aí eu consigo fazer esse tipo de análise mais profunda. Então veja, até os 21 anos, a visão que eu tenho sobre mim, ela está conectada exclusivamente com a visão do outro sobre mim e o que eles construíram em mim. A minha percepção é com base no que o outro construiu sobre mim. Só que aí, meu bem, deixa eu te perguntar, quem aí tem mais de 21 anos de idade? Diga eu. E eu já coloco aqui, né? Porque eu tenho um pouquinho mais que 21 anos. Quem aí já tem mais de 21 anos? Deixa eu ver. Quem aí já tem mais de 21 anos de idade? Tô esperando, confessem, não queiram ser apenas adolescentes. Vamos lá. Olha só, um monte de gente dizendo eu. Ok, vocês já têm mais de 21 anos, ok. Então já saíram da adolescência. Sensacional, isso significa que já houve o amadurecimento do córtex pré-frontal de vocês. Então vocês já não precisam mais carregar a visão exclusiva do outro sobre você. Olha só que coisa boa. Olha só, a gente... Tem gente aí se entregando a idade. 21 ao quadrado. 2 vezes 21. Vocês são demais, vocês são demais. Gente, é muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. Muito, muito, muito especial. Um beijo pra vocês. Olha só. Boneca Dioneca. Dione tá aqui. Um beijo, querida. Gente, depois, ó, vou dar uma dica aqui pra vocês. Depois que terminar a nossa mentoria, entrem lá no perfil da Boneca Dioneca. É o perfil da Dione. Gente, ela faz bonecas de pano que vocês não vão acreditar no que vocês vão ver. Não vão acreditar. Então, beleza. Fechou a propaganda aqui da Dione. Ela é maravilhosa. Vamos lá. Então, veja, você que já passou dos 21, você que já completou 21 anos, você já pode se libertar dessa visão do outro sobre você. Sabe por quê? Muitas vezes o outro vai ter uma visão míope, parcial, e muitas vezes a visão do outro vai estar errada sobre você. Vem cá, já aconteceu com você de você olhar para uma pessoa, não vou muito com a cara dessa pessoa, e depois que você conhece, você descobre que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você imaginou? Já viveu isso de ter uma visão do outro e depois descobrir que a sua visão estava parcial, que estava míope ou que estava completamente errada? Eu já vivi isso. Todos nós vivemos isso. Então, a gente não pode deixar entregar a nossa identidade para que o outro defina qual vai ser a nossa identidade. Então, o autoconhecimento, olha só quanta libertação ele nos traz. O autoconhecimento, ele me liberta da visão do que o outro tem de mim. O autoconhecimento me liberta de quem eu penso que sou.
sou. Então, quando eu de fato passo por um autoconhecimento, isso vai me libertar de quem o outro acha que eu sou, de quem eu acho que eu sou, e isso vai me possibilitar de fato conhecer quem eu sou. É por isso que eu comecei com aquele texto bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade de quem você é, isso te liberta de quem você não é. Isso te liberta de quem você pensa que é. Isso te liberta de quem o outro disse que você é, ou que ele disse que você não é. O autoconhecimento te liberta e te faz se conectar com duas coisas muito importantes. Anota aí. O autoconhecimento te faz te conectar com a pessoa que você é e faz te conectar com a pessoa que você sonha em ser. Você começa a assumir o controle da sua vida e escolher a pessoa que você quer ser, a vida que você quer ter, a identidade que você quer assumir para sua vida, que faz sentido para você, que nesse momento é o que você entende que seja significativo para você. Me diga se isso não é algo sensacional. Me diga quem não precisa disso. Mas a gente corre o risco de passar a vida sem autoconhecimento. Peraí. A gente corria o risco, porque aí eu já vou entregar para vocês a novidade que eu preparei. Olha só, a novidade que eu preparei. Ontem me veio esse insight e eu decidi fazer isso, investi minha tarde inteira nisso. E eu quero te convidar a passar comigo 21 dias de autoconhecimento com desafios diários de autoconhecimento. Já preparei os 21 desafios. Cada dia um desafio de autoconhecimento diferente, que você vai conhecer uma faceta de si mesma, para que ao final desses 21 dias você possa de fato ter conhecimento de quem você é e se libertar de quem você não é. A gente vai ter 21 desafios. Quanto isso vai custar, Wélida? Vai ser gratuito. Essa primeira versão vai ser gratuita. Provavelmente as próximas vão ser, eu vou cobrar por isso. Mas essa primeira versão vai ser gratuita. E a gente começa quando? A gente começa hoje. Todos os dias, às 18h30, eu vou colocar no Instagram o desafio. Eu gravei ontem os 21 vídeos, são vídeos de 1 minuto, bem rapidinho, só pontuando o desafio. O que você vai precisar? Você vai precisar ter uma agendinha, um caderninho de autoconhecimento. Então, eu tô aqui com a minha agenda. Quero que você hoje providencie uma caderneta, um caderninho, em que você vai gastar esse caderninho, vai ser o seu caderno de autoconhecimento. Cada dia você vai usar esse caderno nos seus desafios. Todos os desafios são coisas que você vai pensar, que você vai analisar. E eu quero te dizer, imerja nesses desafios. Se aprofunde em você. Cada desafio, cada faceta da sua vida que você vai analisar, que você vai refletir. Então você vai pegar aqui, vai colocar número 1, ou dia 1. Coloque qual é a atividade que você tem que fazer. Faça a reflexão e escreva. Não se poupe escrever. Quanto mais você coloca para fora sobre você, mais você se conecta com você. Então a gente vai juntas nesse desafio, 21 dias de autoconhecimento, desafios diários. Cada dia um desafio para que você olhe para um aspecto da sua vida e se conheça de forma bastante ampla. Então veja, hoje
né? Dia 26, às 18h30, já entra o primeiro desafio. 21 dias junto comigo, todos os dias 18h30. E aí você tem 24 horas para realizar esse desafio de autoconhecimento, escrever na sua agendinha, e essa vai ser a sua agenda do autorretrato de quem de fato você é. E, gente, tá muito legal, tá muito legal. Quero muito ver vocês aí nessa maratona aí junto comigo. Quero saber quem topa. Porque eu já preparei tudo, mas nem perguntei se vocês queriam, né? Agora que me dei conta disso. Nem perguntei se vocês queriam. Quero saber quem topa entrar comigo nessa maratona. 21 dias de autoconhecimento. Coloca aí quem topa, quem vai comigo, quem vai investir. Não quero que você falte nenhum dia, tá? Não perca nenhum dia. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí eu quero te desafiar mais uma coisa. Não venha sozinha. Não faça sozinha esse desafio, essa maratona de 21 dias. Coloque suas amigas, sua família. Você vai conseguir pegar o link. Todos os dias eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Eu vou colocar aqui no Instagram, então você vai ver no Instagram. Se você entrar direto no meu Instagram, você vai ver o desafio às 18h30, mas eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp também. E aí eu quero te pedir que você pegue esse link, copie lá e envie para os seus grupos, para suas amigas, para sua família, para que mais pessoas venham junto com a gente para esse desafio de autoconhecimento. Então, vamos lá. Tô muito empolgada com isso. Muito empolgada. Ah, tá. Olha só, a Rose tá falando aqui, nesse horário, hoje e amanhã estarei no curso. Como posso fazer nesses 2 dias? Meu bem, vai ficar salvo. 18 horas é o horário que eu vou disponibilizar o vídeo, né? O videozinho, né? 1 minutinho o vídeo. Mas vai ficar salvo. Então, você tem 24 horas para fazer isso. Então, você não pode nesse horário, não tem problema. O horário que você puder, você entra lá e vê. Vai ficar salvo lá no meu perfil do Instagram. Então vamos lá, adiante. Não existe alta performance sem autoconhecimento. E essa frase você precisa refletir sobre ela. Escreva aí essa frase, porque você precisa. Olha só, tem gente que tá com dificuldade de entrar no grupo do WhatsApp. Tem muitas pessoas me mandando mensagem falando isso. Não tô conseguindo entrar no grupo do WhatsApp. Quando a gente terminar a live, a mentoria, me manda no direct. Quem não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, me manda no direct, dizendo não tô conseguindo. Me manda o seu número do WhatsApp que eu vou pedir para a equipe colocar você no grupo do WhatsApp, eu te mandar direto o link, mas você vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui o número do WhatsApp também, 99806-4220. Esse número aqui é o número, deixa eu fixar ele aqui, é o número do WhatsApp. Então, você também pode mandar direto falar com a equipe direto aí nesse WhatsApp e tirar suas dúvidas, o que você precisar, a gente tá aí para te auxiliar. Então, vamos lá. Se você quer, de fato, fazer mudanças significativas na sua vida, se você entende que está no momento de fazer uma virada de página, de escrever um novo capítulo na história da sua vida, e você quer resultados diferentes, se você quer alta performance, não existe alta performance sem autoconhecimento. Primeiro passo, primeiro caminho para você alcançar
começar a trilhar e alcançar alta performance é você passar pelo processo de autoconhecimento. E aí o que acontece? Um dos objetivos principais do autoconhecimento, isso está no material que eu disponibilizei ontem para vocês, um dos objetivos principais do autoconhecimento é levar o conhecimento do seu potencial e também o conhecimento do seu propósito. Ontem eu coloquei um post no meu Instagram sobre a mulher que me fez chorar. Gente, esse final de semana eu fui para um evento em Curitiba e me deparei com essa mulher que me fez chorar. Uma história que mexeu muito comigo. Teve um palestrante que ele fez uma atividade lá, né? O pessoal já estava muito tempo sentado e aí mandou todo mundo ficar em pé e tal e fazer massagem nos ombros. E aí ela tava num cantinho sozinha, aí eu chamei ela veio correndo e eu fui fazer massagem nos ombros dela e falei assim: nossa, você tá precisando de massagem mesmo, você tá muito tensa. E aí massageei os ombros dela. Quando terminou a palestra dessa pessoa, eu subi para fazer minha palestra e comecei falando sobre crenças limitadoras. Quantas vezes nós temos a nossa performance diminuída, a nossa performance que não alcança o topo do que poderia ser, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, eles nos bloqueiam, porque a gente não conhece quem a gente é e a gente olha mais para quem a gente não é do que para quem a gente de fato é. A gente duvida do nosso potencial, a gente duvida do nosso merecimento e mesmo quando a gente se depara com desafios, com situações interessantes, a gente fica sempre com aquela vozinha na nossa mente dizendo: você não pode, você não é capaz, você não vai dar conta. Quem é você na fila do pão para fazer qualquer coisa? E essa vozinha, essa narrativa disfuncional, ela nos bloqueia para alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos e inclusive bloqueia para que a gente possa conhecer quem de fato nós somos e quem nós não somos. E aí fiz a minha palestra, quando terminou, já todo mundo tinha ido embora. Eu percebi que a mulher que eu tinha massageado os ombros, ela estava lá no cantinho. E aí, então, ela se aproximou de mim e pediu para fazer uma foto e me dar um abraço. E ela começou, então, a chorar e a contar a história dela tão triste. Uma história de sofrimento, uma história de abuso, o marido que a trata de forma muito violenta. E ela falou assim: você disse que eu estava tensa e na realidade não é apenas tensão, é porque meu marido, ele me bateu. Meu marido, ele me garguelou e disse que iria me esquartejar e abriu a gaveta e na gaveta, por uma providência divina, ele não encontrou a faca, porque senão eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui. Só que agora eu tô entendendo que Deus me deu uma segunda chance. Deus me deu uma segunda chance porque era para eu estar morta. Eu tô aqui com os meus ombros todos feridos porque quando ele não encontrou a faca, ele me jogou no chão e ele jogou um monte de coisa sobre mim. Eu tô com minhas costas, meus ombros todos machucados. E sabe, ela me disse assim: eu vim aqui, não foi para participar do evento, eu vim aqui para trabalhar. Só que aí eu ouvi você falando que a nossa mente nos bloqueia, que muitas vezes a gente não consegue perceber o nosso valor e o nosso potencial. E eu comecei a entender que eu tenho potencial. Eu comecei a entender que eu posso conseguir coisas melhores para minha vida. Eu comecei a perceber que, embora eu seja uma pessoa tão sem recursos, tão simples, mas que eu não sou essa pessoa que eu sempre ouvi dizendo de mim, mas que aqui dentro de mim tem um desejo muito forte de conquistar coisas grandes, coisas diferenciadas. Será que de fato eu posso?
E ela falava isso e se derramava em lágrimas, e eu chorava junto com ela, porque pela tristeza da história dela, mas pela grandeza de ver uma mulher que por tantos anos se viu presa dentro de um casulo, começar a quebrar esse casulo e perceber que daquele casulo tinha uma borboleta linda que começava a abrir as suas asas e sentir um desejo de começar a voar. Quem aí tá dentro de um casulo? Talvez você que tá aí me ouvindo, você se sente também nesse momento dentro de um casulo. Talvez seja você também que está me ouvindo aí, que tem aí dentro de você o coração apertado, com desejo de abrir mais as suas asas, de voar mais alto. Talvez você já esteja voando, mas você se sente como se ainda tivesse muito mais para voar. Mas Wellington, eu não sei por que eu não consigo me encontrar comigo, meu coração fica apertado, porque quando eu olho para mim, a minha vida é boa, eu já conquistei tantas coisas, tenho uma família boa, mas ainda sinto uma insatisfação, como se eu não tivesse explorado todo o meu potencial. Sabe por quê? Falta de autoconhecimento, conhecer qual é o seu potencial, onde é que está a sua linha do potencial, conhecer qual é o seu propósito de vida. E quando eu conheço o meu propósito de vida, quando eu conheço quem eu sou, quem eu não sou, eu começo então a me permitir. E essa permissão, ela é aqui na minha mente. Não basta seu marido te permitir, não basta seu marido dizer que você é capaz, não basta seus pais, seus filhos, seus amigos, todo mundo dizer, mas você é muito boa, por que você não investe, por que você não faz isso, porque aquilo, você é uma pessoa diferenciada. Enquanto você não se conhecer, enquanto você não quebrar esses pensamentos que te limitam, você vai continuar dentro do casulo, infeliz, porque uma borboleta nunca será feliz dentro do casulo. A infelicidade é porque você não está voando tanto quanto você poderia. Porque você não foi feita para ficar dentro do casulo. E você também não foi feita para dar aqueles voos assim bem rasinhos. Não! Você foi criada para voar e voar alto. Voar alto. Como que isso é possível, Elida? Como eu posso voar alto? Alta performance, ela é consequência de uma visão mental adequada. Visão mental. O que é a visão mental? A visão mental é aquilo que eu penso quando eu olho para mim mesma. O que eu vejo? Eu tenho que olhar para mim mesma e ter uma visão mental de quem eu sou, de quem eu fui e principalmente de quem eu quero ser. Isso precisa estar bem calibrado e ter uma visão mental que me proporcione, me possibilite superar a minha linha de potencial. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu quero mostrar algo para vocês. Tá aqui, ó. Todos nós possuímos um potencial. Tá vendo? Aqui é a nossa linha, vou colocar aqui, LP. Nossa linha do potencial. Todos nós possuímos nossa linha do potencial. Quando eu não me conheço, quando eu tenho uma visão distorcida sobre mim e a minha mente fica me bloqueando, eu corro o risco de passar a vida toda aqui, ó, abaixo da linha do meu potencial. E se eu passo a minha vida abaixo do meu potencial, eu passo a vida frustrada. Por quê? Porque dentro de mim existe a condição, a possibilidade de mais. É como se você pegasse a turbina de um avião
e colocasse num Fusca. E pegasse o escapamento do Fusca e colocasse no avião. Qual a probabilidade do escapamento do Fusca fazer um avião decolar? Nenhuma. E o que acontece se você colocar uma turbina de um avião num Fusca? Talvez você esteja vivendo estes anos todos com uma turbina de avião, se vendo como um Fusca. Dentro de você existe uma turbina de um avião que é o seu potencial. O potencial que Deus colocou dentro de você. O propósito que Deus chama você para sua vida se compara a uma turbina de avião. Só que enquanto você se ver como um Fusca, essa não vai estar em sintonia. Vai haver um problema. Você vai estar sempre vivendo abaixo desse seu potencial infeliz. Por quê? Porque você é um avião que se vê como um Fusca. O avião que se vê como um Fusca vai viver como avião ou como Fusca? Você nunca vai decolar enquanto você olhar para você e dizer: eu sou um Fusquinha enferrujado, um Fusquinha com pneu furado. Deus colocou em nós um potencial. Enquanto você não se conhecer, você corre o risco de passar a vida achando que você é um Fusca e nunca aproveitar a turbina de avião que Deus colocou dentro de você. Através do autoconhecimento, a gente começa então a sair, a decolar desse lugar aqui abaixo do nosso potencial e nos encontrarmos com o nosso potencial. E isso gera na nossa vida sentimento de realização, de felicidade, de produtividade, de proatividade. Isso faz a diferença na nossa vida. Só que ainda não é o ponto final. O ponto final não é quando a gente se depara com o nosso potencial. Isso já é muito bom. Mas Deus te chama para mais. Deus te chama para viver acima da sua linha média de potencial. Por quê? Porque cada vez que a gente utiliza o nosso potencial, ele vai se expandindo e Deus vai nos possibilitando alcançar mais. Alcançar mais. Entenda, Deus te fez para as grandezas. Isso não é egoísmo, isso é corresponder com o propósito de Deus para a sua vida. Deus te fez para as grandezas. Enquanto você não estiver na grandeza, enquanto você não estiver voando, você vai estar abaixo do seu potencial, portanto infeliz. Portanto, abençoando menos vidas do que você poderia abençoar, impactando, influenciando menos pessoas do que você poderia influenciar, impactar, e você vai estar vivendo muito menos do que aquilo que Deus te chamou para viver. E aí, nesse contexto, eu gosto muito de pensar naquele texto bíblico que está lá em Números 13:33. Os 12 espias tinham ido espiar a terra de Canaã e eles voltaram. E 10 deles tiveram uma visão sobre a terra de Canaã e sobre eles, e 2 tiveram uma visão totalmente diferente. Se você não conhece a história, eu te convido a ir lá no livro de Números e ler a história, muito interessante. Mas me chama muito a atenção no verso 33, quando os 10 espias fazem o seguinte relato: também vimos ali os filhos de Anak. Qual foi a visão deles? Eles viram os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Eram gigantes. Gigantes. Aí olha só o que os espias disseram. Éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Me diga, eles de fato eram gafanhotos? Não. Eles eram como gafanhotos? Não eram gafanhotos, mas eles se viam como gafanhotos. Essa era a visão mental que eles tinham sobre eles. E aí o texto ainda continua, eles falando assim: e assim também éramos aos seus próprios olhos. Eles já inferiram, deduziram e decretaram que eles também, os gigantes, viam a eles como gafanhotos. Eles nem sabiam se era isso, mas eles deduziram. E aí aquilo formou uma crença deles. Como é que você tem se visto? Como você tem se visto? Como um gigante ou como um gafanhoto? Aqueles homens, eles se viam como gafanhotos. E quando uma pessoa se vê como gafanhoto, quando a sua identidade é rotulada, sou um gafanhoto, nunca eu vou conseguir derrotar o gigante, sabe o que acontece? Você não vai derrotar gigante coisa nenhuma. E não precisa nem ser gigante. Qual é a visão mental que você tem tido sobre você? Quem é você? Quando você olha para você, o que de fato você está acreditando, está construindo sobre você? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de alcançar uma vida de propósito, de sentido, de realizações. Não é porque a gente não pode, porque a gente não consegue, de fato, mas é porque a gente se vê como gafanhoto, e gafanhoto não conquista impérios. Gafanhoto não conquista impérios. Gafanhoto não derruba inimigos. Gafanhoto não derrota gigantes. Enquanto você se olhar e se ver como um gafanhoto, você vai ficar presa a essa visão, presa a esse resultado. Só que Deus não criou você como um gafanhoto. Deus criou você como uma mulher com potencial, com capacidades ilimitadas. Ah, é fácil? Claro que não é fácil, mas a pergunta não é se é fácil. Nosso problema é que a gente muitas vezes faz as perguntas erradas. A pergunta não é se é fácil, a pergunta é possível? E todas as vezes que você se perguntar, é possível eu conseguir tal coisa? E você se der um sim, por mais desafiador que seja, se você disser um sim para o resultado e disser um sim para o propósito, sempre será possível. Então, você precisa olhar para si mesma e parar de se enxergar como um gafanhoto. Você não é um gafanhoto. E aí o que acontece? Muitas vezes essa visão mental distorcida sobre o nosso potencial nos torna mulheres frágeis. E eu quero que você preste muito atenção, porque eu vou trazer 3 conceitos muito importantes para você nesse momento, para a gente ir caminhando para o final da nossa mentoria. Vou trazer 3 conceitos muito importantes para você e a gente vai fazer uma próxima mentoria nos aprofundando mais sobre esses conceitos, porque eles são muito, muito, muito importantes e vão libertar sua mente de muitas coisas. Estão preparadas? Estão preparadas? Se você está preparada, diz aí, eu tô pronta. Vou me reabastecer aqui, que a gente vai entrar nesses 3 últimos conceitos que eles vão mexer com a sua cabeça. Vão mexer com a sua cabeça. Os 3 últimos conceitos da nossa mentoria. Então, vamos lá? Deixa eu tomar mais uma aguinha.
Quando você... Então pronto, então vamos lá. Quando você tem uma visão de que você é um gafanhoto, isso te torna uma pessoa frágil, emocionalmente frágil. Então escreve aí no seu bloco de anotações, fragilidade, tá? Fragilidade. Quando você se vê como um gafanhoto, você se torna uma pessoa emocionalmente frágil. Esse é o primeiro conceito. A gente vai falar a distinção entre frágil, resiliente e antifrágil. Respira fundo, porque isso vai fazer um racha na sua cabeça. E a gente vai fazer uma outra mentoria depois, nos aprofundando, porque a gente precisa trazer isso para dentro da gente. Mas nesse momento eu quero que isso faça um racha aí na sua mente. A Patrícia está perguntando, vai ficar gravado? Por enquanto vai. Por enquanto vai. Mas logo, logo eu vou tirar essa e a outra mentoria também. Ó, a Patrícia está dizendo que está pronta. Quer enviar para algumas amigas, envia. Soninha, gratidão pelos conhecimentos partilhados. Obrigada, querida. Obrigada por você estar aqui, meu bem. Muito obrigada. Késia, querida, lá de Recife. Estou preparada em nome de Jesus. Muito bem. Vilma, tô pronta. Renata, tô pronta. Então, vamos lá, vamos lá. Então, veja só. O que é uma pessoa emocionalmente frágil? Vou trazer um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Aqui em Maringá, onde eu moro, uma cidade que tem muitas árvores. Muitas árvores. E há uns 3 meses atrás, de sexta para sábado, passou um tufão aqui e saiu arrancando árvores para tudo quanto era canto. E me chamou a atenção que muitas árvores, elas não simplesmente quebravam, elas eram arrancadas com a raiz. Aqui perto da minha casa tem um parque que eu gosto de ir lá fazer caminhada ou correr, chama Parque das Grevilhas. E ele é um parque assim, ele tem uma pista de caminhada, no centro é 1 quilômetro a pista de caminhada. No centro, ele é todo fechado de eucaliptos e do lado de fora da pista de grevilhas. Então, assim, é muito bonito porque tem muitas grevilhas, né, roxas, brancas, bem bonito. E você tá caminhando cedinho, aquele cheirinho de eucalipto, gente, é tudo de bom. E o eucalipto, você sabe que são árvores muito altas. E me chamou a atenção que depois desse tufão que teve ali, eu fui caminhar lá e vi vários eucaliptos que estavam tombados. Eram gigantescos. E eu fiquei pensando, gente, foram tombados com raiz e tudo. E aí eu entrei lá no meio para observar as raízes desses eucaliptos. E, gente, eu fiquei impressionada com a cena que eu vi. Os eucaliptos gigantescos, com metros e metros de altura, e os que tombaram, eles estavam com a raiz extremamente pequenas. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, meu Deus, como pode uma raiz tão pequena segurar, manter em pé um eucalipto tão grande? E a grande realidade é que esse eucalipto só tombou porque não tinha raízes profundas. Sem raízes profundas, não existe uma árvore grande, alta, imponente que se mantenha em pé. Sem raízes profundas, essa árvore ela se torna frágil. E muitas vezes nós nos tornamos pessoas emocionalmente frágeis porque não temos raízes profundas.
As nossas raízes, elas começam a ser plantadas, a serem fincadas, a serem fortalecidas através de um processo de autoconhecimento. Sem um profundo autoconhecimento, não existe alta performance. A gente começa a crescer, a evoluir, a se destacar, a alcançar os sonhos, mas a gente não consegue ir muito longe. Por quê? Porque não existe raízes profundas. Aí eu passo a descrer de mim, eu passo a me olhar com base em visões míopes sobre mim. Eu passo a olhar e falar assim, gente, já fui longe demais para quem eu sou. Eu não vou conseguir ir mais longe. Eu já estou além daquilo que eu acho que eu poderia. Nunca imaginei que eu poderia chegar aí. E aí a minha mente começa a bloquear a minha performance, os meus resultados. Então, se você quer ter alta performance, você não pode ser uma pessoa emocionalmente frágil. Por isso você precisa de autoconhecimento para que você tenha profundidade, raízes sólidas, raízes profundas que sustentem o tamanho do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Por isso você precisa de autoconhecimento. E aí, só lembrando para quem entrou agora, sejam bem-vindos, que bom que vocês chegaram agora. Já falei para as meninas, vou repetir novamente. Hoje a gente começa uma maratona, 21 dias de autoconhecimento. Todos os dias, 18h30, eu vou publicar no meu Instagram o desafio. 24 horas para você realizar o desafio. O que eu preciso, Elida, para participar desse desafio? Você precisa de uma caderneta, de um caderninho, que vai ser o seu caderno de autoconhecimento. Você vai usar ele durante os 21 dias. Então, cada dia você vai anotar ali o desafio que eu vou entregar para você e você vai refletir. Mas você precisa fazer uma imersão dentro de si mesma para poder, de fato, conhecer a pessoa que você é. 21 dias. Ó, a Nádia tá falando, preciso de autoconhecimento. Então, eu tô te entregando as ferramentas. Tô te entregando. Só você grudar em mim, vamos juntas. Então você vai ter o seu caderninho de autoconhecimento e cada dia você vai escrever ali o desafio e vai se aprofundar dentro de você para que você possa então fazer esse mapeamento, esse raio-x de quem de fato você é, de quem você não é, para que você possa escolher a pessoa que você vai desejar ser. Então vamos lá, o seu caderninho, 21 dias, começa hoje, 18h30, e a gente vai caminhar 21 dias. Convida as suas amigas, manda. Se você não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp que eu vou estar mandando por lá também. E aí você pega o link, manda para os outros grupos, para suas amigas, chama todo mundo. Ó, a Soninha colocou aqui, ó, já chamei minhas amigas. Então, é isso aí. Vai colocando aí, chamando suas amigas, vamos nos juntar aí pra gente passar por esse processo aí de autoconhecimento. Então, vamos lá. Primeiro conceito que eu falei para vocês, então, a fragilidade. Pessoas que diante dos desafios, elas se quebram, como a árvore, que às vezes é arrancada pela raiz. E a gente precisa, então, do autoconhecimento para que haja uma mudança nessa fragilidade emocional que existe em nós. Segundo conceito, quando a gente sai da fragilidade, a gente avança e a gente se torna pessoas resilientes. E a resiliência já é um passo gigantesco que a gente dá na nossa estrutura. O que é a resiliência? A resiliência é um termo da física que significa se adequar, moldar. Então, por exemplo, numa situação de estresse,
A pessoa que ela consegue lidar com esse estresse, com o desafio e tal, tá difícil, mas ela consegue sobreviver àquela situação, encontrar um jeito de continuar vivendo a despeito de. Então, por exemplo, outro dia eu vi um cachorrinho que ele não tinha uma perninha. Por algum motivo, eu vi na rua, por algum motivo, esse cachorrinho, ele teve uma perna arrancada. Ele só tinha 3 pernas, mas ele estava correndo. Isso é resiliência. Teve um problema, perdeu uma perna, sofreu, foi muito desafiador, mas ele encontrou um jeito de não se tombar diante do problema, diante da dificuldade, diante do desafio. Outros cachorrinhos na mesma situação poderiam ter desistido e dizer: eu vou ter que ficar agora refém disso, qual o sentido de continuar e se quebrar diante desse desafio. Esse cachorrinho não, ele foi resiliente. Eu perdi uma perna, ok, eu vou com 3 pernas, então se eu não tenho 4, eu vou com 3. E ele estava lá tocando a vida dele, correndo. Poderia até nem ter o mesmo desempenho de outros cachorros que tinham 4 patas, mas ele estava ali dando o melhor dele, alcançando a alta performance com os recursos que ele tinha. Então, alta performance é quando a gente não se quebra diante dos desafios, quando os desafios não nos bloqueiam, não nos paralisam, não nos impedem de seguir, mas que a gente consegue se reinventar, se redescobrir, encontrar outras formas de seguir a despeito de. Isso é resiliência. E percebe que isso já é algo muito bom, muito significativo, principalmente quando a gente compara o resiliente ao frágil, que o frágil paralisa, se quebra e não avança. Mas a resiliência ainda não é o final do processo. E eu quero te convidar a refletir e a trabalhar comigo para se tornar uma pessoa antifrágil. O que é a antifragilidade? Gosto de pensar na fragilidade, eu falei sobre a árvore. Na antifragilidade, eu vou te contar uma historinha do bambu chinês. Gente, essa história é muito interessante. Quando você planta uma semente de bambu chinês, algo muito interessante acontece. Primeira coisa que já me chamou muito a atenção foi descobrir que o bambu é uma espécie de grama. Sabia disso? O bambu é da família das gramíneas. Aí a gente já começa a aprender. Porque as gramas, elas geralmente alcançam esse tamanho. E o bambu, ele alcança tamanhos gigantescos. Que tipo de grama você quer ser? Uma grama comum? Ou você quer ser uma gramínea da família dos bambus? Que tipo de grama você quer ser? Só depende de você, da visão mental. Se você se vir uma graminha, você vai ser uma graminha. Mas se você se ver como um bambu, você pode se tornar um bambu. Só depende de você. Só depende de você alinhar aí a sua mente e correr em busca de pagar o preço do processo. Porque Deus já está aí para te abençoar. Deus, ele já colocou dentro de você tudo que você precisa para voar, para crescer, para se tornar um bambu. Mas vamos lá. O bambu chinês, ele é diferenciado. Quando você planta, então, a semente do bambu chinês, passa uma semana, você não vê nada. Passa um mês, não vê nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. 5 meses, nada. Você fala, morreu. Essa semente não deu nada. 1 ano,
Nada acontece. Gente, um ano que você plantou a semente do bambu, nada acontece. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos. Sabe o que acontece em 4 anos? Nada. 5 anos. Depois de 5 anos de plantado, você vê um brotinho saindo. 5 anos para que você possa ver um broto. Mas depois do 5º ano, que você vê um brotinho saindo, em 1 ano, esse brotinho, esse bambu cresce 24 metros. Uau! Pergunta: o que essa semente ficou fazendo 5 anos que não apareceu nada? O que essa semente ficou fazendo durante esses 5 anos? O que ele ficou fazendo? Escreve aí para mim. O que você acha que aconteceu durante esses 5 anos que não apareceu nada vezes nada dividido por nada ao quadrado? O que aconteceu durante 5 anos com essa semente? O que você acha? Escreve aí para mim. O que aconteceu durante 5 anos? O que aconteceu? Vamos lá? O que aconteceu? O que aconteceu é que essa semente, ela foi crescendo para baixo. Exatamente, Rose. Foi criando raízes. Durante 5 anos, cresceu para baixo. E imagina comigo, uma grama que durante 5 anos cresceu para baixo. Depois, em 1 ano, cresce 24 metros. Por que cresce? Porque tem raízes profundas. E aí, quando vem o vento, quando vem o tufão, que arranca o pinheiro, o eucalipto, que não tem raízes profundas, o que faz com o bambu? O bambu, o vento vai e bate nele, e ele então entorta, joga para um lado, joga para o outro, e ele vai lá embaixo. Mas quando passa o vento, o temporal, o furacão, o que acontece? Ele volta novamente. Por que o vento, o temporal, a tempestade não arranca o bambu? Porque o bambu tem raízes profundas. Ele entrou dentro dele e foi se aprofundando. E por isso o vento não arranca o bambu. Meu bem, você precisa entrar dentro de você, investir no mulherão que você é. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você, de ser um bambu cheio de raízes sólidas, saudáveis, profundas, que vão embasar o seu crescimento. Portanto, alta performance não existe sem autoconhecimento. Enquanto você não investir em você, enquanto você não se aprofundar, não criar raízes profundas dentro de você, você vai continuar se vendo como um gafanhoto. E gafanhoto não derrota gigantes. Deus te criou para as alturas. Deus não te criou para ficar dentro do casulo. Sai desse casulo, mulher! Sai desse casulo, que o casulo não é seu lugar. Deus te criou para você ter asas lindas, abertas e voar lindo. E quando a borboleta voa, ela tanto é livre, quanto ela alcança as alturas, quanto ela faz a diferença na vida das outras pessoas. Porque é tão lindo ver uma borboleta cheia de cores voando, enfeitando, brilhando. Deus te criou para voar. Não se contente em ficar dentro de um casulo. Deus não te criou para ser uma lagarta rastejando.
Deus te criou para voar alto e para influenciar outras pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer você para que isso te liberte desse casulo que te prende. Hoje, 18h30, a gente começa a dar mais um passo para voarmos alto. Autoconhecimento. Vamos juntas 21 dias criando raízes, aprofundando nossas raízes. Então, você tem hoje aí para conseguir a sua agendinha, o seu caderninho, vai ser o seu caderninho do seu autoconhecimento. Você vai colocar ali, criar o seu histórico, o seu dossiê da pessoa que você é. Então, consiga seu caderninho, ele vai te acompanhar esses 21 dias. Todos os dias vou liberar o vídeo às 18h30. Se você não conseguir ver na hora, tem problema, você vê depois, mas faça. Você vai ter 24 horas para realizar o desafio, que aí depois vai ter outro e vamos juntos. Outra coisa, convida suas amigas, não cresce sozinho, a gente não cresce sozinho. Ninguém vai tão longe sozinho quanto poderia ir acompanhado. Então, chama seus amigos, suas amigas e vamos juntos. Pra gente fechar, que o nosso tempo já extrapolou, já tô com um paciente aqui me esperando e eu não paro de falar aqui com vocês. Quero que você pense agora sobre qual foi a frase que você vai carregar nessa semana com você. Qual frase mexeu com você? Qual é a frase aí que você vai carregar essa semana? Tira um print aqui da live, coloca lá nos seus stories, me marca e coloca a frase que mexeu com você. Qual foi a frase que rachou a sua cabeça e que você sai com ela aí mexendo com você? Então faz um print aqui, coloca lá nos seus stories e coloca a frase. Ó, a Kézia já compartilhou aqui. Que tipo de grama eu quero ser? A Nádia, sair do casulo. Isso aí. Peguem as frases e vão refletir sobre isso. Terapia é isso, refletir. Então, tira um print, coloca lá nos seus stories. Por quê? Porque aí os seus amigos podem ver o seu processo de crescimento, você começa a influenciar outras pessoas e trazer essas pessoas aqui também para estar com a gente. Terça-feira que vem, 9h03, a gente tem mais uma mentoria e eu acho que eu não preciso dizer que vai de novo mexer com vocês. Então convida todo mundo, vamos junto formar um grupão aqui para a gente crescer. Terça-feira, marca na sua agenda, você precisa, é seu tempo de crescimento e vamos juntos aí fazendo a diferença na nossa vida. Olha, Vera, eu não sou gafanhoto. Muito bem, Vera, não é mesmo? Não é mesmo. A Sônia, o outro não pode definir a minha identidade. Que lindo! Não pode mesmo. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Compartilhem essa live aí nos seus stories, manda para os seus amigos para que outras pessoas possam também crescer com todo esse conteúdo aí que eu estou compartilhando com vocês. Um beijão, vejo vocês na próxima terça-feira. Tchauzinho.